Graça e paz. A onipotência de Deus. Em Gênesis 17:1, Salmo 115, verso 3, Romanos 11:36, Efésios 1:11 e Hebreus 1, verso 3, está declarada na Escritura a onipotência de Deus. Porque eu, você, todo teólogo, mais cedo ou mais tarde, precisa responder a uma pergunta feita por alguém. E é colocada essa pergunta como um quebra-cabeça que não pode ser montado. A pergunta é: Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa movê-la? À primeira vista, parece uma pergunta para encurralar um teólogo, um professor, um pastor, um professor de escola bíblica, com um dilema insolúvel. Se respondermos que sim, Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa movê-la, estamos dizendo que existe algo que Deus não pode fazer. Ele não pode mover a pedra. Se respondermos que não, então estamos declarando que Deus não pode criar tal pedra. De qualquer maneira que respondermos, seremos forçados a pôr limites no poder de Deus. Ou Ele não pode mover a pedra, ou Ele não pode criar a pedra. Esse problema nos faz lembrar de uma outra questão. O que acontece quando uma força irresistível se choca contra um objeto irremovível? Pense, uma força que não pode ser resistida e um objeto que não pode ser movido, e eles se encontram, eles se chocam. Podemos conceber uma força irresistível, podemos conceber igualmente um objeto irremovível. O que não podemos conceber é a coexistência dos dois. Os dois não podem existir pacificamente. Se uma força irresistível encontra um objeto que não pode ser movido, ou seja, irremovível, e o objeto se move, o mesmo não poderia mais ser chamado com propriedade de irremovível. Se o objeto não se mover, então nossa chamada força irresistível não poderia mais ser chamada com essa propriedade irresistível. Portanto, vemos que a realidade não pode conter ambos, uma força irresistível e um objeto irremovível. Tá, mas vamos voltar à pedra que não pode ser movida. O dilema colocado aqui, como no caso da força irresistível, é o que nós chamamos de falso dilema. Está cheio de falsos dilemas por aí. É falso porque é construído sobre uma falsa premissa. Supõe que a onipotência significa que Deus pode fazer qualquer coisa. Como termo teológico, contudo, onipotência não significa que Deus pode fazer qualquer coisa. Sabia disso? A Bíblia, a Escritura indica várias coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Hebreus 6,18 diz que Deus não pode mentir. Deus não pode morrer. Deus não pode ser eterno e ao mesmo tempo ter sido criado. Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Deus não pode ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo e na mesma relação. O que onipotência realmente significa é que Deus mantém poder absoluto sobre a sua criação. Nenhuma parte da criação está fora do alcance da abrangência e do seu controle soberano. Portanto, existe uma resposta correta para o dilema da pedra. O quebra-cabeça pode ser montado sim. Sabe qual é a resposta? A resposta é não. Deus não pode criar uma pedra tão grande que Ele não seja capaz de movê-la. Por quê? Porque se Deus criasse tal pedra,
ele estaria criando algo sobre o qual não teria poder. Estaria assim o próprio Deus destruindo, comprometendo sua onipotência. Deus não pode deixar de ser Deus, Ele não pode deixar de ser onipotente. Quando Maria estava confusa pelo anúncio do anjo Gabriel a respeito da concepção de Jesus no ventre dela, o anjo lhe disse: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui o anjo lembra a Maria sobre a onipotência de Deus. Creio que mesmo os anjos são capazes de usar hipérboles, exageros para definirem algo. Estreitamente considerado, o anjo lembra Maria da onipotência de Deus. O anjo expressou uma teologia que alguns consideram até mesmo equivocada, mas a compreensão bíblica mais ampla, porém, aponta para o sentido de que o poder de Deus vai muitíssimo além do poder da criatura. O que pode ser impossível para nós é possível para Deus. Dizer que nada é impossível para Deus significa que Ele pode fazer qualquer coisa que deseje, que queira fazer. Seu poder não é limitado por nada nem por ninguém. Não há limitações finitas a Ele. Nada ou coisa nenhuma pode restringir o seu poder. Mesmo assim, seu poder é restringido pelo que e quem Ele é. O poder de Deus é restringido pelo caráter e essência de Deus. O pecado é impossível para Ele, porque ninguém pode pecar sem querer pecar. Deus não pode cometer pecado porque jamais desejará fazê-lo. Jó chegou ao âmago, ao ponto central dessa questão, quando ele declarou: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Para o cristão, a onipotência de Deus é uma grande fonte de conforto. Sabemos que o mesmo poder que Deus demonstrou ao criar o universo está à disposição dele para assegurar nossa salvação. Ele, Deus, mostrou esse poder na saída do povo de Israel do Egito. Mostrou seu poder sobre a morte na ressurreição de Cristo. Sabemos que nenhuma parte da criação pode frustrar seus planos para o futuro. Não existe nenhuma molécula independente solta no universo e que seja capaz de comprometer os planos de Deus. Embora os poderes e as forças deste mundo ameacem fazer isso, não tememos, não temeremos. Podemos descansar no conhecimento, no entendimento de que nada pode resistir ao poder de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que aprendemos aqui? Que onipotência não significa que Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele não pode agir contra a sua natureza. Onipotência refere-se ao poder soberano de Deus, sua autoridade e seu poder, seu controle e poder sobre a ordem criada. A onipotência, embora seja uma ameaça para o ímpio, é uma fonte de conforto para os crentes em Jesus. O mesmo poder que Deus exibiu na criação é manifestado na redenção. A redenção é a recriação do homem em Jesus, novo nascimento. Nada no universo pode atrapalhar ou frustrar os planos de Deus. Glória a Deus por sua onipotência. Deus te abençoe, em nome de Jesus.